Tá? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Marisa e eu estou vindo aqui para compartilhar com você uma reflexão que eu estive fazendo a respeito de relacionamentos e eu quero apenas trazer aqui um ponto de vista, não é nenhuma verdade absoluta, muito pelo contrário, é somente um ponto de vista, uma percepção minha a respeito de relacionamentos. E essa percepção em particular que eu quero compartilhar com você, ela me veio a partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa. Essa conversa, eu vou te contar essa historinha rapidinho para poder chegar nesse ponto, né, desse meu ponto de vista acerca de relacionamentos. Bom, a história é que eu conversava com uma pessoa que se queixava do fato de que ela se sentia muito sugada nas suas relações. Ela dizia que ela faz tudo por todo mundo sempre. Ela é aquela pessoa que, se alguém pede alguma coisa para ela, ela simplesmente não consegue pronunciar a palavra não. Ela sempre diz sim. Só que isso acaba acarretando algumas circunstâncias, alguns inconvenientes. Bom, primeiro que ela se sente sugada, ela acaba não tendo tempo para poder fazer as coisas dela, para cuidar de si. E, em segundo lugar, que ela se sente um pouco ressentida, magoada, injustiçada, porque ela se doa totalmente para as pessoas, mas ela não sente que recebe de volta na mesma proporção em que ela está doando. E aí, conversando com essa pessoa, né, escutando ela falar isso, aí eu disse para ela que, na minha visão, um dos pontos fundamentais para que qualquer relacionamento funcione é você prestar atenção no que diz o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade, ele pondera que as relações sociais, as relações humanas, elas se dão na base da troca. Então, eu dou algo, eu recebo algo, eu retribuo o que eu recebo, e aí eu dou novamente, eu recebo novamente, eu retribuo, e da parte do outro também. E o relacionamento, seja ele relacionamento entre amigos, sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos amorosos, românticos, esses relacionamentos seguem de uma forma mais ou menos equilibrada e saudável quando a, as duas partes ou todas as partes envolvidas, elas dão e recebem na mesma proporção. Tem que haver uma equidade entre as partes que se relacionam. Quando isso está desequilibrado, o que que acontece? Acontece que tem alguém que fica com um crédito, que fica como credor na relação, e tem alguém que fica como devedor na relação. E esses dois personagens, o credor e o devedor, eles vão ficar magoados e ressentidos. Pode parecer estranho eu falar isso, porque talvez o comum fosse nós pensarmos que quem vai ficar ressentido é quem, ou tem o direito de ficar ressentido, em tese, é quem está se doando muito, mas não está recebendo de volta na mesma proporção, certo? Certo. Só que é o seguinte, você já se viu na situação de dever algo a alguém? Seja dinheiro, seja um favor, seja o que for. É bem desconfortável, né? Quando você se sente na posição de alguém que está devendo algo para alguém. Então, é, quando você deve dinheiro, por exemplo, você está bem consciente que você deve um dinheiro, você tem uma dívida, você tem um compromisso que você tem que pagar, você tem que quitar. Isso está bem consciente. Causa muita preocupação, né? E incômodo, inclusive. Agora, muitas vezes, quando nós estamos na posição de devedor, nós
não temos consciência disso, não temos clareza a respeito disso. Então, a pessoa que é devedora, ela fica magoada porque ela sente como se ela nunca estivesse à altura de conseguir retribuir para o outro na mesma proporção em que recebe. E com relação ao credor, você pensaria assim, bom, mas a pessoa que tem o direito aí de ficar, talvez, né, você pensasse, mas a pessoa que tem o direito aí de ficar magoada, né, se sentindo prejudicada, é a pessoa que está se doando e não sente que está recebendo, não realmente não está recebendo ali do outro na mesma proporção. Só que deixa eu te contar um segredinho muito interessante. Muitas vezes, quem está ali na posição de doador, que não recebe, não é retribuído na mesma proporção, essa pessoa pode, não é sempre, mas pode ser que essa pessoa venha se sentir confortável nessa posição de alguém que dá demais e recebe de menos. Nós poderíamos pensar, mas como assim? Eu estou dando, doando, me entregando, sabe, me dedicando e não recebo de volta, né? Às vezes não recebo nenhum obrigado, não recebo atenção, não recebo cuidado, consideração da outra parte. Como assim eu posso me sentir confortável nessa situação? E aí eu te coloco a seguinte questão. O que que você prefere? Você prefere ficar no lugar do devedor ou no lugar do credor? Pois é, se você é o credor quando se trata, ou o devedor quando se trata de dinheiro, você não tem a menor dúvida, não é mesmo? Esse princípio aplicado ao universo dos relacionamentos, ao universo afetivo e emocional, ele também é válido. Por quê? Porque se eu sinto que eu sou uma pessoa que doa, eu acabo me sentindo, algumas vezes, numa posição superior àquela outra pessoa ou aquelas outras pessoas com quem eu me relaciono. Quer dizer, eu crio até mesmo uma imagem, uma identidade de mim como uma pessoa que é estável, que é equilibrada, que sempre tem recursos para dedicar aos outros, seja dinheiro, seja tempo, seja algo que eu sei fazer, seja o que for, uma ajuda que alguém precisa com alguma atividade, alguma tarefa, ou na resolução de um problema. Então, é muito agradável, às vezes, nós sentimos que nós somos essas pessoas que têm recursos e que os outros nos procuram. É muito agradável, às vezes, sentir que os outros vêm atrás de nós, porque vem em nós uma potência no sentido de alguém que pode me ajudar, que pode fazer algo por mim. Ou seja, eu me sinto importante de alguma forma. E para nós, seres humanos, nós nos sentirmos importantes é algo muito, muito caro. É algo que conforta muito o nosso coração. E a ligação que eu faço dessa questão com a história que eu te contava no início aqui do vídeo é o seguinte: a pessoa com quem eu tive essa conversa e coloquei essas questões, ela parou de conversar comigo, ela parou de me responder as mensagens e eu fiquei refletindo acerca de por que isso teria acontecido, porque foi uma conversa super tranquila, super de boa. Nós fomos trocando ideia a respeito de como ela se sentia, é, a respeito de como ela sequer tinha coragem de pedir ajuda para os outros quando precisava, porque ela tinha a impressão que ia mudar para as pessoas aquela imagem que as pessoas com quem ela se relaciona tinham dela, né? De uma pessoa que está sempre bem e que sempre pode ajudar os outros. Se de repente ela chega e pede ajuda, ela sentiu como se aquela imagem, aquela identidade dela de uma pessoa que está sempre bem, sempre disposta a ajudar os outros, que não precisa de nada, que não precisa dos outros, assim, uma pessoa superior, que isso estaria se desfazendo. E nós conversamos então sobre isso, ela fez essas colocações, eu fiz essas ponderações e ela parou de me responder. Bom,
Existem vários motivos que podem explicar o porquê ela parou de me responder. Talvez um ou mais motivos tenham nada, absolutamente nada a ver com o motivo que é a minha hipótese, né? Uma das razões, pelo menos, de por que ela parou de me responder. E eu considero que é porque ela não está preparada para sair desse lugar de uma pessoa que é vista como os outros, como uma pessoa importante, uma pessoa que está sempre bem, uma pessoa que sempre tem recursos para ajudar os outros, uma pessoa que nunca diz não para ninguém. Mesmo que isso tenha o custo de ela estar sempre deixando os projetos dela de lado, estar sempre se deixando de lado, estar descuidando do seu bem-estar pessoal, porque foi isso que ela me disse, que ela vinha há um tempo já negligenciando o seu próprio bem-estar, os seus projetos pessoais e profissionais, porque o tempo todo ela está atendendo a demandas dos outros. Às vezes ela começa algo e não consegue dar continuidade, não consegue concluir, porque no meio do caminho ela tem que parar para socorrer alguém que procura por ela. Então, resumindo, eu acho que ela não está preparada para sair desse lugar. É muito tempo que ela tem vivendo, que ela tem vivido, vem vivendo nesse lugar, interpretando esse papel, interpretando esse personagem, e sair do lugar que nós estamos acostumados, mesmo que seja, que tenha um custo muito grande para nós nos mantermos nesse lugar, mas é um processo difícil. É a nossa zona de conforto. E veja bem, zona de conforto não tem a ver com ser agradável, necessariamente, o lugar que nós estamos. Tem a ver com ser conhecido. E nós temos muita, mas muita dificuldade de abandonar aquilo que é conhecido, mesmo que possa ser um tanto quanto desagradável por vezes, entende? Então, eu fiquei refletindo a respeito desse ponto e eu quis gravar esse vídeo para compartilhar com você que, de repente, tem questões, dúvidas, indagações a respeito de relacionamentos e fatores que influenciam os nossos relacionamentos e como que nós podemos trazer reflexões, conhecimentos, informações que possam nos ajudar a encontrar relacionamentos mais equilibrados, relacionamentos mais equânimes, onde nós estejamos de fato dando e recebendo na mesma proporção. Porque sem isso, um dos dois lados ou ambos os lados vão ficar ressentidos e com o tempo o relacionamento tende a se desmanchar ou a se tornar um peso para um dos lados ou para ambos os lados. E definitivamente não é isso que nós queremos nos nossos relacionamentos. Bom, eu tenho a possibilidade de me aprofundar mais nesses assuntos, por exemplo, no princípio da reciprocidade e em outros fatores que eu tenho aprendido que são importantes para os nossos relacionamentos. Então, qualquer coisa, se você quiser saber mais, envie a sua mensagem, deixa a sua mensagem, que de repente nós continuamos conversando num próximo vídeo. Por hora, eu te agradeço por ter me ouvido, por ter me assistido. Espero que tenha feito sentido para você o que eu trago aqui, que possa ser contribuição, tá bom? Muito obrigada, um abraço e até a próxima.